Olá pessoal, meu nome é Gerson, sejam muito bem-vindos à nossa aula extra número 2. Hoje a gente vai falar sobre o Azure com o GitHub Actions, aquela configuração que a gente deixou para trás na criação do recurso do nosso back-end Win, certo? Vamos lá então, mãos à obra. Bom, eu separei um material para vocês, tá? Que é um material básico de leitura da própria Microsoft e também do GitHub, correto? Então, basicamente, o que é o GitHub Actions? Assim, ó, grosso modo, tá? Ele é um recurso que o GitHub disponibiliza para automação de fluxos de trabalho, de workflows de trabalho. Tá? Então, tudo que se refere a CI e CD, tá? De Continuous Integrations e Continual Delivery, a gente consegue fazer por aqui, certo? Uma parte, isso aqui é só a ponta do iceberg, tá? O recurso GitHub Actions ele vai bem mais longe do que isso. E hoje a gente vai abordar aqui só uma face deste recurso. Então, eu estou deixando aqui o link na descrição do vídeo para vocês e o link também do GitHub sobre CI e CD. Mão na massa? Vamos lá então. Antes de mais nada, eu quero só dar uma olhada na nossa API, porque é na nossa API Azure Backend Win que a gente vai habilitar o recurso do GitHub Actions, tá? E o nosso teste vai ser bem básico, no login, esse método aqui. Eu vou dar o tryout aqui mesmo, com a sugestão de request body que ele está apresentando, e vou executar, só para ver se o nosso back-end, a nossa API, está no ar ainda. E o que ele está retornando? Está demorando um pouquinho, talvez seja a minha internet, mas enfim, ele retornou o esperado. Usuário inválido. Vamos lá então, deixa eu dar um F5 aqui. Abram o Azure de vocês, acessem o recurso Azure Backend Win, e agora a gente vai habilitar aquela opção que a gente desabilitou. Aqui em Deployment Center vocês vão clicar. Aqui vocês selecionem a fonte, o source, né? GitHub, óbvio, que é o que a gente está testando. Organization é a conta de vocês no GitHub. Repository é o repositório que vocês estão trabalhando. No meu caso aqui eu tenho 3 aparecendo. São esses 3 aqui, mas a gente vai trabalhar com Flashcards Backend, que é a nossa API de teste. Flashcards Backend. O branch, pessoal, é o master, tá? Eu só estou trabalhando com master. Agora vem uma opção bem interessante aqui que vocês têm que tomar cuidado, tá? Qual é a opção de workflow? Vocês querem que o próprio Azure crie para vocês um arquivo YAML, que é aquele arquivo de configuração dos pipelines, dos workflows, dentro do GitHub de vocês. Se vocês escolherem essa opção, ele vai criar lá dentro, tá? E eu vou mostrar para vocês onde ele cria. Ele cria aqui dentro de uma pasta, né, do repositório chamada GitHub Workflows. Eu já tenho essa pasta criada e eu já tenho o meu YAML pronto, tá? Ele é um YAML que já está customizado para a minha versão 6.0 do nosso .NET Core. Tá? Não é mais 3.1 no meu caso. Então, se eu deixar esta opção setada como add, ele vai jogar um arquivo novo e vai sobrescrever o meu YAML que já está aqui. Isso eu não quero, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o arquivo que já está disponível lá dentro. Clico aqui e salvo. Feito o salvamento, a gente segue adiante. Tá? Notem que ele não alterou nada do meu YAML aqui. Tá? Eu vou dar um F5. GitHub continua com a atualização de 1 hora atrás. Então, tá show de bola. Agora eu vou entrar dentro do meu fonte pelo Visual Studio Code e vou fazer uma alteração do meu método login, que é aquele método que a gente testou. Pessoal, eu vou colocar aqui uma tag muito simples, aqui, muito na gíria tosca, né?
12 de 11 de 2022, para vocês saberem que esta implementação, esta versão aqui do método login da minha controller, esta versão é a versão que eu estou alterando agora. Antes de eu dar o Ctrl S, eu vou colocar o horário. 5h51. Neste momento, 5h52. Salvei e vou comitar. Outra mensagem tosca aqui, updated. Não me copiem nas mensagens, tá? A gente tem que ser mais assertivo nas mensagens, né? Colocar mensagens mais relevantes para o nosso GitHub, beleza? E vou comitar. Depois do commit, meu push. E agora a gente vai dar uma espiada o que está acontecendo dentro do nosso repositório, no GitHub. Clico aqui no Flashcards, opção Actions. Ele já trouxe para cá um workflow. Tá? O status desse workflow aqui era kill, estava na fila. Tá? Nesse momento, vejam bem, pessoal, não estou fazendo nada, ele está em progresso. Vamos voltar para cá. Lembrem-se, isso aqui é uma coisa bem importante, tá? Lembrem-se disso aqui. Quando vocês criam a configuração, quando vocês habilitam o GitHub Actions dentro do recurso de vocês, no meu caso, do .NET Core, ele está trazendo uma stack 3.1. Essa versão aqui está errada, tá? Mas ele vai desconsiderar isso aqui porque eu coloquei na configuração que era para pegar o meu YAML, tá? O meu arquivo de configuração, que é este cara aqui, certo? Então, a princípio, a stack está certa com a minha versão. .NET Version 6.0, vamos confirmar isso aqui também, tá? .NET Version 6.0.400. Até aí está tudo ok. Vamos voltar para o nosso GitHub e vamos ver que pé está o nosso deploy. Eu vou dar um pause, porque ele pode ser que demore bastante. Voltando aqui, pessoal, ele estava demorado mesmo, tá? Lá no Azure. Vamos ver o que ele fez aqui. Olha que interessante. Ele me deu o status de ok para todas as ações do nosso build, tá? Desde o build propriamente dito, ele passou com sucesso, até o deploy da aplicação. Então, pelo que me consta aqui, deu tudo certo. Vamos dar uma olhada no meu e-mail para ver se veio algum e-mail do próprio GitHub dizendo que foi abortada a missão. Não veio nenhum e-mail, então está tudo certo. Agora, então, resta a gente fazer um teste. Vamos lá? Nossa API. Vou dar um F5 aqui, só para garantir. Login. Vou aceitar as mesmas sugestões que estão aqui. E pelo que a gente fez aqui na nossa Account Controller, tá? Tem que aparecer isso aqui lá, certo? Na mensagem de usuário inválido. Vamos testar. Tryout. Execute. Opa, está aqui. Usuário inválido. E ele trouxe uma mensagem aqui, que foi a mensagem que a gente colocou naquele momento. Ou seja, o nosso update dentro do GitHub foi feito com sucesso. Vamos confirmar aqui o nosso e-mail. Não tem nenhum e-mail dizendo que está com problema. Quando dá problema, aparece um e-mail falando sobre isso. Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Eu tenho um aqui. Alguma coisa nesse estilo aqui, certo? Eu não vou clicar porque eu já apaguei esse histórico que tem ali de erros, então se eu clicar ele vai dar pau.
Pessoal, tenho mais uma coisinha aqui, vocês podem olhar também em logs. Em logs aparecem os logs de build e de deploy. Nesse meu caso aqui, não está aparecendo ainda o último, tá? Tá demorando um pouco. Eu já notei isso antes, hoje à tarde estava demorando mais do que o normal. Opa, apareceu. Olha só. 5h55 foi o nosso último deploy, certo? Então, a nossa CI e CD deu tudo certo. Agora fica uma dica extra aqui que eu quero passar para vocês. Vocês tomem cuidado, então, pessoal, com essa questão do GitHub Actions, tá? Aquela minha ressalva que eu fiz há um tempo atrás em um dos vídeos do nosso Azure Basics, que foi o quê? Foi aquela questão do estouro das horas de deploy automático de GitHub Actions. Vocês têm uma cota de horas, tá? Se vocês não tiverem uma conta paga, vocês têm a conta gratuita, que é a mesma conta que eu tenho, e isso faz com que vocês tenham um contador de horas. Nesse exato momento, o meu contador de horas está desde a parte da manhã, desde a parte da tarde, que eu estava fazendo outros testes, rodando. Então, primeira coisa, vocês cancelem, né, este workflow run aqui, ou deixem ele parado aqui mesmo, e venham aqui no Settings e desconectem o Azure Backend do GitHub. Automaticamente, vocês não vão ter mais essa integração contínua, esse delivery automático provido pelo GitHub Actions, certo? Isso vai fazer com que vocês não fiquem contando as horas e perdendo as horas do mês para fazer os testes de vocês. Vamos ver aqui o que mais. Creio que é isso, pessoal. Agradeço de coração por terem vindo até o final do vídeo. Quem viu o vídeo e gostou, é só curtir. Quem não se inscreveu ainda, é só se inscrever. Muito obrigado e fiquem com Deus.